sou professor de biologia. Eu me chamo Osmar, sou professor de português e literatura. Sou a Ana, sou professora de matemática. Eu sou o Matheus, sou professor de química. A gente vai começar a aula agora de uma maneira diferente do que vocês estão acostumados, né? A gente não vai apresentar o conteúdo de cara, a gente vai querer saber um pouco do conhecimento prévio de vocês sobre esse questionário que a gente vai estar aplicando agora, e a partir daí a gente vai dar início à nossa aula, certo? Então, professor Osmar. A gente vai apresentar um quiz aqui, né? Um joguinho, né? Aí, no caso de vocês, eu gostaria que os grupos, né, já pré-estabelecidos na cadeira aqui, ficassem juntos para vocês responderem juntos, né, o quiz e anotar as suas respostas, para a gente depois ver mais ou menos quando vocês acertaram, né? Então, aqui o grupo está perto do outro, né? Aí tentam, quem pertence a um grupo, vocês ficam juntos, para vocês ficarem anotando as suas respostas, tá bom? 1, 2, 3 e 4. E o grupo dos professores. Aqui, ó, nós somos professores. É que eu fico sempre anotando e ouvindo depois. Vai gravando. Aí está. O nome do jogo se chama Pandemic Game 2, é uma versão atualizada. Começar, tá? Qual das funções matemáticas a seguir representa a propagação de um vírus ao longo do tempo durante uma pandemia? A. Linear. B. Quadrática. C. Exponencial. D. Hiperexponencial. Todo mundo certo? Anote aí, viu? C. Imagem. Próxima pergunta. Quais ligações químicas são rompidas na cápsula proteica de um vírus ao entrar em contato com o álcool em gel a 70 graus? Ligação petídica, ligações de hidrogênio, ligações iônicas, ligações de metal. Qual vocês acham? Qual iônicas? Não, hidrogênio. Hidrogênio? Tá, vai ser. Não deu tempo. Não, o oxímetro é um aparelho que mede a quantidade de oxigênio no sangue. Durante a pandemia de Covid-19, esse teste era utilizado em pacientes com suspeita da doença para investigar qual sintoma. A. Febre. B. Perda de olfato. C. Congestão nasal. ou D. Insuficiência respiratória. Todo mundo já respondeu aí? D. Muito bem. Os dedos ali, ó. Baixo. Pegou o esquerdo. Mas o Beto som. Tá com a bolsa aí. No primeiro 14 dias de dezembro, os casos de Covid-19 saltaram de 23 para 121 em Rio Branco, conforme dados da Secretaria de Saúde do Rio Branco, sempre. O aumento do período foi de mais de 426%. Com base na função da linguagem, trazer informações claras e objetivas no texto, vamos afirmar que o texto é Verdade. Por que foi usado de mal com vocês? C. 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 Eu aumentei na Como de máscaras, por 80% da população, a taxa de transmissão da Covid-19 foi reduzida para 1,5 novas infecções por ciclo. Se inicialmente há 200 pessoas infectadas, qual será a quantidade aproximada de infectados após 4
Qual é a sua resposta? Ninguém marcou, mas aí vocês estão pensando e aí a gente vai. Só para pegar mais uma. Certo, duas respostas não foram respondidas, né? A resposta da última é a letra C. E a resposta das ligações que o álcool e o gel quebra é a letra A. Agora a gente quer fazer hoje outra dinâmica com vocês. A gente vai pedir para todo mundo ficar em pé. Já, na verdade, tipo assim, eu queria saber primeiro assim, se vocês conseguiram captar um pouco do que representa esse quiz, tipo assim, do que está falando, quando eu vim vindo aqui. O que é que a gente vai abordar na aula? Ligações químicas, função exponencial. Função de imagem e isso também. Vamos fingir que vocês não tiveram nas aulas passadas e já sabiam nossos conteúdos. Pior que eu nem. Eu só fiz, né? Foi tudo daqui, ó. Então agora a gente vai fazer uma dinâmica com vocês. A gente quer que todo mundo fique em pé, espalhado aqui pelo meio da sala. A gente vai distribuir algumas luvas, alguns pares de luvas para algumas pessoas. Quem quer ficar com as luvas? E que vai dar epidemia? Mais prático. Eu quero mais luvas. Aí a gente vai ver, acabou de fazer uma distração para poder Isso aconteceu. Vou ter que ser um pouco mais na próxima. Sei que está usando luva é quem tem comunidade, né? Tem o quê? Comunidades. Não é um círculo, é todo mundo misturado. Tá? A gente vai simular aqui com vocês como se propaga uma contaminação. Imagina que está todo mundo no metrô de São Paulo. Então, vai chegar uma pessoa, vão chegar duas pessoas infectadas, certo? E aí, a partir daí, a gente vai brincar o jogo da batatinha quente. As pessoas vão chegar contaminadas, vão pegar nas outras. O objetivo é que vocês peguem só nas mãos, né, para também todo mundo não se sujar. E o objetivo é todo mundo se contaminar, certo? E a gente vai ver o que vai acontecer. O objetivo é todo mundo se contaminar. Todo mundo tem que contar com o negócio, né? É a famosa imunidade de rebanho. E alguém libera espaço aí pra ti, ó. Vamos só esperar o segundo amiguinho ali. O problema é esse negócio tá no meu cabelo, você já pensou? Hã? Não, assim tá bom. Tá, vai dar certo. Só passar. Aí tu se contamina. Olha aí, ó, quem chegou aí. Pronto. Finjam, vão fingindo que Eu quero a pessoa tá espirrando. Cadê o sintoma? E vocês vão espalhando no fim todo. Vão se espalhando, vão se espalhando. Esse contaminou, contaminou. Vai todo mundo se contaminar. Não quero não. A professora ela uma pessoa que está com ativa. Estão contaminando a minha mesa. Nossa, vai me contaminar, meu irmão. Sai pra lá. Vai levar a contaminação lá pra pedagogia. Ações sociais. Ativa. Mulher, Só passar nos meus braços. Eu não quero não, sai pra lá. É verdade, eu não quero demais, né? Não. pronto, pessoal, tá todo mundo contaminado. Não. É só o sexual. Eu saio comigo. Com a purpurina. O sexual tá todo mundo contaminado. Bom, gente, basicamente o que a gente queria mostrar aqui é que quando uma pessoa entra em um ambiente contaminada, né, teoricamente
justamente numa pandemia como o coronavírus, que é um vírus que atinge o sistema respiratório, ela vai entrar na sala, ela vai começar a conversar com as pessoas, ela vai espirrar, afins, as gotículas elas vão se espalhar. E aí a ideia dessa dinâmica era mostrar justamente isso. Então a gente quer que todo mundo continue do jeito que está, quem está de luva, quem não está de luva, certo? E aí podem se sentar agora. Fiz que todo mundo sai do metrô. Eu sou antissocial, não quero saber de ninguém. Obrigada. Então, existem vários tipos de patógenos, certo? Entre eles, bactérias, protozoários e vírus. No caso da nossa representação, a gente quis representar um vírus, certo? Aqui eu trouxe a estrutura básica de um vírus comum para vocês, como o vírus da Covid-19. Ele possui, a maioria dos vírus só possuem duas estruturas, que são o capsídeo e o material genético, que pode ser DNA, RNA ou ambos. Vírus são seres acelulares, ou seja, eles precisam de um hospedeiro para se reproduzir, certo? No caso do vírus da Covid-19, a gente tem essa segunda estrutura, que é um envelope, que confere maior proteção para ele, certo? E aí o que acontece nas nossas células? Os vírus eles vão entrar em contato, vamos supor aqui, eu vou desenhar uma membrana plasmática qualquer de uma célula do nosso pulmão. Então, essas estruturas aqui, elas se ligam a estruturas das nossas membranas plasmáticas e assim os vírus conseguem adentrar, certo? Entrar no núcleo da célula, se multiplicar e assim se espalhar. Aí a pessoa vai começar a ter os sintomas que a gente exemplificou no nosso quiz. Febre, insuficiência respiratória, perda olfativa e afins. Mas e aí? O que é que explica essa contaminação tão rápida dos vírus em uma pandemia, em possíveis pandemias? Pronto. No nosso quiz de manutenção, a gente vai fazer a conta do gráfico, que é uma função exponencial. Vou tentar explicar aqui para vocês. Para começar, a gente começa com um conceito básico, que é o plano cartesiano. Vocês já viram? Sabe o que é? O plano cartesiano é como se você pegasse, alinhasse os números de ordem crescente, positivos e negativos, e aqui a gente vai chamar de x, que é o eixo x e o eixo y. No caso do crescimento de vírus, é mais ou menos assim que o gráfico se coloca. Se o vírus está diminuindo a taxa de transmissão, o gráfico se comporta assim. Se ele está crescendo, ele vai ser assim. Mas, Ana, não entendi como que esse gráfico explica a contaminação do Covid-19. O que aconteceu? A primeira pessoa infectada, se eu não me engano, era o Matheus, né? E aí o Matheus infectou mais duas pessoas. O Matheus foi e infectou mais duas pessoas. Eu, a Ana e o Eva. E aí, eu fui lá e infectei mais duas. Infectei a Lívia e a Mi. E o Elton foi lá e infectou mais duas. O Ramon e o Guilherme. E assim vai, ó. Começamos com 1, começamos com 2 e agora nós temos 4. Ó, eu consigo montar assim. O 1 ele é a primeira pessoa contaminada. Então eu não posso fazer muita coisa com isso, porque o coisinho é ele mesmo. Mas eu posso representar como 2 elevado a 1. Posso representar no segundo momento como 2 elevado a 2. E aqui, se essas pessoas fossem infectar mais duas, eu conseguiria 2 elevado a
terceiro momento, tá? Agora vamos preencher o gráfico do jeito que eu coloquei aqui. Ó. Vamos dar valores para o x e para o y, só que nessa função, para a gente conseguir fazer o gráfico, tá? Ó, se eu colocar 0 aqui, 2 elevado a 0 dá quanto? Se eu colocar 2 elevado a 2. Esse aqui, né? é o contrário. Eu vou dar o valor para o x, vai ser 1, e 2 elevado a 1 vai ser? Se eu colocar 2 elevado a 2, 4. se eu colocar 2 elevado a 3, 8. e 2 elevado a 4, 16. eu vou colocar só o caso inicial aqui, que é 2 elevado a 0, tá? 2 elevado a 0, então. Agora vamos preencher esse gráfico aqui. Ó, eu primeiro tenho 0 em x, então o pontinho vai estar aqui, mas eu tenho 1 no y, então vai estar aqui. E aí eu tenho 1 no y, 1 no x. 1 no x, desculpa, e 2 no y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu tenho 2 no x e 4 no y. Então vou continuar daqui. Retinho. Tenho 3 no x. Porque se ligou 3 com 4, é o 2 com 4. Tá? Tenho 3 no x e 8 no y. Então vai ficar pra cá. Aí o que acontece? Se eu ligar todos esses pontinhos, vai formar a curva exponencial. Certo? E aí, o que acontece? No Covid, eu tenho que determinar o número inicial de pessoas infectadas, uma taxa de transmissão e x, que no caso seria o tempo. Posso colocar até um tempo aqui, mas ele vai ficar confuso porque fica com 2 testes, tá? Por exemplo, se no primeiro dia eu tinha 2 pessoas infectadas, há uma taxa de cada um vai infectar mais 2, no dia 1, e aí você consegue fazer 2 elevado a 1 é 2, vai dar 4. Cada pessoa infectou mais de 2, entenderam? Sim. O que aconteceu na época do Covid? A gente teve países que chegaram a uma taxa de realmente 2 pessoas infectam mais 2. Então, tive taxas altas no Japão, que era 2 pessoas infectavam 2, e tive uma taxa muito alta também no Brasil, que era 1,7. Geralmente em feriados, eles soltavam essas datas, entendeu? Mas agora, o que eu faço para essa curva, em vez de ela crescer, decrescer? Ela vai caminhar para o zero. Aí que entra o GPI. Só que vocês estão dizendo aqui quanto GPI eu estou usando. 2. Mas a gente tem... Oi? Seja de bota. É verdade que tipo, a gente tem que pensar em 2 períodos, que foi antes da pandemia, durante a pandemia e o terceiro, que é depois da pandemia. Antes da pandemia, vocês conseguiam ver gente de máscara assim na rua? Não. Mas era tipo quando era um idoso que estava adoentado, ou uma pessoa que tinha algum problema neurológico que precisava utilizar a máscara. Só que esses EPIs eles eram utilizados mais aonde? Hospital, laboratório de pesquisa, na indústria, justamente para ele conseguir fazer o objetivo dele, que é ser uma barreira contra os agentes externos. No caso de um laboratório de pesquisa, pode ser qualquer tipo de ciência, a gente se protege de metais pesados. Mas se fosse no caso de um ambiente hospitalar e afins, poderia ser, além de metais pesados, poderia ser também para se proteger de micro-organismos, que foi o caso do Covid-19. Já na época do Covid, foi comercializado mais as máscaras, não só a descartável, mas também a de tecido. Só que existem outros tipos de EPI, vocês podem me dizer?
Aquele Coliseiro, assim. É isso aí, mano. Isso aí. Capacete. Vai passando. Tá. Passando. Boa. Não testando, pessoal. Já. Nosso modelo. Galera. Deixa eu sorrir. E o óculos de proteção. Nossa. Mas tem mais que vocês já estão cansados de ver, né? Quem quiser usar, né? Pra casa já. É o brinco, é o brinco. Tá bom. É o mínimo. Mas sabe dizer Então, fazendo uma analogia do que acontece, por que o EPI é tão importante para evitar diminuir a curva, vou fazer uma analogia com a reação química, genética. Desse lado aqui, eu vou ter o lado dos reagentes, certo? Esses materiais que vão reagir. O nosso material de estudo aqui no caso vai ser o corpo humano saudável, somado com um agente externo. Primeiro eu vou dizer que é um agente externo, que poderia ser uma bactéria, poderia ser um vírus, um fungo, um protozoário. Isso aqui vai resultar, isso aqui é o símbolo de uma equação química reversível, e no lado dos produtos, ele vai resultar num corpo infectado, ou numa célula infectada, somado com a presença do anticorpo. Ele vai ser acionado quando esse corpo estiver infectado. Só que o que acontece? O vírus, o Covid-19, na época, antes da vacina, né? O Covid é um parasita intracelular e na época da vacina, esse anticorpo não servia de nada. Então é como se esse vírus ele catalisasse a reação. Ou seja, todo vírus que fosse contaminar um corpo saudável, uma célula saudável, ele ia infectar, não ia ter como passar daqui para cá. Essa reação ia ser espontânea. E o EPI vai entrar exatamente aí, para fazer com que essa reação aqui ela nem ocorra ou ocorra de maneira reduzida da pessoa. Porque caso ela ocorra, aí eu gosto de pensar que essa reação aconteceria em duas etapas. A primeira etapa seria essa aqui, que seria a de contaminação, e a segunda etapa seria a que a professora não estava falando, que era da infecção. E você pega uma célula infectada, e essa célula aqui, ela vai gerar uma X quantidade de vírus, somado. Tinha encerrado, né? Mas a quantidade de células infectadas. Foi bem. Vocês não tomam certeza. Tá filmado. E como é que funciona o caso do álcool gel no corpo do vírus? Né? O álcool gel, o álcool em si, ele é uma função orgânica, a gente chama de álcool, né? Porque a gente olha assim, álcool e tal, mas o álcool em si é uma função orgânica, que o radical dele é um hidroxilo, né? E o álcool comercial, que é o que a gente usa para poder fazer a higienização das mãos na época do Covid, é o etanol. O etanol, ele vai ter essa parte da molécula aqui polar, por conta do oxigênio, que vai ter essa nuvem negativa para cá, essa parte aqui polar. E essa parte todinha vai ser apolar. A parte apolar dessa molécula vai ser responsável por se ligar no envelope do Covid. E também ele é cheio de lipídios, que vão ser ligações apolares também. Então ele vai se ligar na
envelope e vai romper as ligações para expor a proteína do vírus. Aí que vai entrar a parte polar. A parte polar da molécula do álcool, ele vai fornecer duas propriedades para ele. A primeira é hidrofílica e a segunda é higroscópica. Essas duas propriedades, elas vão falar da mesma coisa, que é a afinidade por água. Então, assim que ele vai expor essa proteína viral, ele vai desidratar essa proteína e acabar com o funcionamento do vírus. Mas somente o álcool gel, ele resolve? Não. Ele fazer a higienização das mãos, do sabão. Aí você me pergunta, se eu tacasse só água na mão, resolveria? Não. Por quê? Como eu tinha dito, tem a questão da polaridade. Se vocês forem ver aqui, ó, passando aí, ó, é como se essa parte do óleo de cozinha fosse o corpo do vírus e a água fosse a sua tentativa frustrada de lavar as mãos. Aí você me pergunta também, por que utiliza o álcool 70? Vocês já se perguntaram? Já. Mas se fosse mais do que 60, por que a gente não usa tipo um álcool 99%? Seria prejudicial, não, sabe? Ele evapora mais volátil. Exatamente. Volátil. Ok. Volátil. Então, foi feita pesquisa na época que a faixa de porcentagem naquele álcool, para ele ser eficiente, tinha que ser entre 50%, né, e 80%. Superior a isso aqui ia ter a questão da volatilidade, né, e inferior ele ia perder o princípio ativo, que era o álcool. Né. Se esse álcool ele evaporar muito rápido, não vai ter nem como ele entrar em contato com os micro-organismos e fazer o serviço dele, que é diminuir a curva exponencial da transmissão viral. E por último, Certo, aí Na questão, brincando com a dinâmica, Na questão- quem está de dúvida, não se preocupe, teoricamente. Né? Então vocês podem tirar as dúvidas. ah, obrigada. Olha, gostou, professor, de ficar assim. está protegido. Na questão aí, assim, de toda essa explicação, né, a gente, tipo assim, nós estamos aqui fazendo uma simulação de uma aula, né, estamos aqui na universidade todo, certo de aulas aqui, e formas de falar, como é que se comporta aqui dentro, para a gente trazer isso lá para fora, é meio complicado. Se a gente for fazer uma explicação meio que densa dessa, com forma e tudo mais, a grande população em massa fica difícil eles entenderem e absorver o que é importante para eles. Que, no caso, na época da pandemia, a gente tinha as notícias sobre a pandemia e claro que nos noticiários que abrangem a grande massa, os artigos densos, científicos e tudo mais, não era a notícia em si, crua. A gente não ia noticiar um artigo científico de uma descoberta. Ia ter toda uma tradução daquilo dali para poder fazer uma notícia do nosso estudo, alguma coisa, em que a população conseguisse ver os avanços da ciência e tudo mais. Assim, a gente tem ali a visão da curva está aumentando, né? Mas como é que a gente conseguia mostrar isso? Para poder dar assim, uma certa alerta para as pessoas? E não só traduzir também, porque às vezes os termos que estão lá. Não dá para entender. E não só traduzir também, porque às vezes os termos que estão no artigo, a maioria da população não vai entender. Então a gente tem que passar de uma forma mais fácil. Sim. Isso não quer dizer que a gente está chamando a grande população de burra. Que ela não tem inteligência para poder entender aquilo. Na verdade, tipo assim, cada ciência social ela tem um jeito de absorver informação e a sua inteligência. Cabe saber dialogar com cada ciência social, cada bolha do que consegue transmitir o seu discurso. E aí, é por isso que na universidade a gente estuda muito a forma de falar
constrói ciência aqui dentro. A gente vai aprender isso até quando a gente chega aqui e a gente se depara com artigo, a gente meio que fica confuso. A gente não consegue ver os mecanismos daquela linguagem ali. Então, quando a gente entra, a gente aprende essa nova linguagem nessa bolha acadêmica, e quando a gente sai, a gente tem que saber traduzir essa bolha acadêmica, essa ciência, esse conhecimento para as pessoas de fora. Que aí é o que a gente... vou mostrar aqui uma notícia do governo do estado, que ele mostra um pouco, ele tenta desenhar, dialogar e mostrar assim, uma notícia mais acessível do que é essa contaminação do vírus, o uso de EPI, a sua diminuindo, para a população visualizar e dar importância àquelas contramedidas, né? A gente fala do coronavírus porque foi o mais recente que a gente passou, né? E o que mudou muito a nossa concepção, né? De sociedade e viver em sociedade e se preocupar com o próximo. No entanto que hoje em dia, antes da pandemia, muitas pessoas falaram que a gente não via as pessoas usando máscara, né? Quando estava doente. Hoje em dia, as pessoas quando estão doentes, boa parte das pessoas que estão doentes, elas usam máscara, elas estão usando máscaras. Tipo, você constantemente vê pessoas no coletivo hoje em dia, e tem gente com máscara ainda, usando máscara. E outras coisas, tipo, algumas coisas que eram normais e agora já não é. Por exemplo, bebedouro. Pronto. Quase ninguém chega mais e bota a boca no bebedouro. Não, é raro a gente ver uma pessoa usando o bebedouro sem estar com o seu copo pessoal, ou descartável, ou do tipo. Assim, isso mostra o impacto do que foi a pandemia. E se a gente tivesse, mais políticas públicas de tratar essa questão de saúde, e também relacionadas às escolas e tudo mais, a gente já tem uma cultura, antes da pandemia, de fazer isso. Que no caso do Japão, a gente tem uma cultura, eles têm uma cultura de uma pessoa doente, ela usar uma proteção para ela e para os outros. Então, no Japão é costume as pessoas usarem máscara quando estão doentes, porque elas se importam, né, com o meio em que elas estão inseridas ali, para não transmitir a doença para o próximo, e não porque ela está doente mesmo, entendeu? E aí, a gente tem um pouquinho dessa notícia, e aí eu queria saber se essa notícia ela consegue traduzir um pouco o que foi mostrado aqui sobre transmissão de vírus e EPI. Por que o distanciamento social é importante? A distanciamento social reduz a taxa de transmissão do novo coronavírus. Aí ele fala assim, agora, exposição normal, 5 dias, aí 30 dias. Ele mostra todos os signos, né, de que o quanto tem essa contaminação. E aí, 50 também na exposição, aí ele vai mostrando o que vai a diminuição, né? Aqui o título, ó, taxa de transmissão em Fortaleza menor desde o início da pandemia. Aí essa imagem ele vai mostrar o distanciamento, né? Aqui ele passou do distanciamento. E aqui a gente pode linkar com os EPIs. Tanto o distanciamento como as EPIs também iriam reduzir essa taxa de contaminação. E aí, aqui é o resto da notícia, que eu não vou ler por completo, porque o foco para mim era mostrar um pouco essa imagem aqui, para ver como pode ser transmitidos certos dados de fórmulas, alguma coisa que ficava bem didático, tá? E agora que mostrei um pouco da notícia, da imagem e tudo, a gente vai fazer um pequeno sorteio sobre temas, né, do que a gente mostrou agora, sobre EPIs, vírus, transmissão. E eu vou explicar um pouquinho como vocês mesmos vão construir uma notícia, uma pequena notícia. Vocês vão escrever uma notícia para poder transmitir esses dados. Vou pedir para vocês, eu vou mandar o livro enquanto ela fala, lá no grupo. Lembrando, né, vocês como estudantes do ensino médio,
a gente pensou em mais uma dinâmica para vocês fazerem um date, né? Onde alguns de vocês, alguns dos grupos vão fazer fake news sobre tudo que a gente conversou aqui na sala de aula hoje, o conteúdo, e outros vão fazer, vão trazer notícias verdadeiras. Então a gente fez um sorteiozinho, determinando um pouco dos temas, trouxemos um texto base para vocês se basearem, e um link do Canva, né, para eles fazerem esse material que a gente vai botar lá no grupo da turma. Para vocês manterem os grupos, tá? Vou dar o tema da relação das duas áreas. Embaixo tem um exemplo, caso vocês queiram se basear nele para fazer a notícia, tá? Não sei se. São grupos, né? Não, tem que partir de tudo. Não, sei, mas são grupos. 4. Ah, então eu vou criar mais uma. Qualquer dúvida pode chamar a gente. Ó, esse aqui é o template. Pessoal, o professor está falando. Ó, a tela é o template, né? Do que vai ter no campo. Que aí você vai escolher um tipo uma notícia, vão escrever um pequeno texto e tá só aqui. Vocês podem enviar mais um texto ali do lado, mas como eu quis fazer uma coisa bem simplória, e aí tipo, você não tá só o título e o texto, para falar o título. Tá bom? Se precisar de mais espaço, aí você escreve espaço. Aí tem 4 templates iguais. Aí cada um, grupo 1, ele fala na primeira notícia, o grupo 2 na segunda notícia. Tá bom. Se vocês tiverem dúvida, a notícia que vocês vão. A forma escrita, vocês vão ter ser bem objetivos e diretos na notícia. Assim, não usar palavras que dê a entender outro significado, subjetivos, entendeu? Não apelar para uma adicional, não botar, assim, tentar mexer com a emoção da pessoa que vai ler, tá bom? Isso se for uma notícia verdadeira, se for uma fake news. E aí, vocês querem propagar o caos. Aí esse texto assim é apenas para vocês terem uma ideia que vocês podem escrever. Não, vocês podem. Você quer saltar? Mandar uma base. Escrever. Vocês podem usar, não podem usar. Mas vocês entendem, vocês podem ter a base, vocês podem pegar uma informação dali, alguma coisa. E aí vocês colocam e transformam essa notícia no noticiário e dali. Aí vocês podem modificar, falar alguma coisa, aí vai ter lá. Não, assim, a gente vai botar ali, mas aí você pode ir, quando for na hora de apresentar, na notícia, a gente. Assim, porque assim. Uma boa mentira, ela pressupõe uma verdade, e aí você pode uma mentira, né? Se você quer só uma mentira, isso aqui é só um texto esse representa você vai para um molde, assim, vai apertar um molde. Já?
A notícia que é esse telefone? está no título. Mas Qual a não dá, é caixa de social, hein? Não dá pra botar o Se quiserem mudar foto, cor, qualquer coisa, né? Se vocês quiserem mexer também, fique à vontade. De fato, não por um dia. Eu vou pegar o Eu acho que essa chegada mais um minutinho, pessoal, 2 minutinhos no máximo. Quem terminar já manda lá no grupo que a gente já vai para a jação do episódio. Não, na verdade já. A gente já tá vendo, já vê tudo ao vivo aqui, né? Ai, vê tudo ao vivo. É, ao vivo, na discussão. Deixa assim mesmo, porque é bom que a gente não vê o que estão fazendo, né? Aí, se não tiver terminado, aí só mostra. Alguém já terminou? Dá um sorrisinho pra cor. Quando isso, eu acho que eu estou contaminando a sala toda. Dica que depende na hora de surpreender. Até quando é nossa, até 16. Ainda bem que é 16. Foi, vocês na classe?
Eu vou dar esse livro. Vai Mas sabe o que terminou, né? 4. Isso é coisa da esquerda. O pessoal já tá passando. Só. Grupo 1 terminou? Vai no papel. 3, 4, Aí já vamos 5. 5. Esse foi o segundo, né? Não, terminamos. É 1 ou 2? Deixa eu ver se. Ah, deixa eu ver. Estamos colocando lá. Já foi 10. Mas eu não sabia que eu qualquer papel. E eu tenho. É um sinal? Vamos lá, gente. Começar. Peraí, que como todo bom professor, erros técnicos em tecnologia. Deixa eu ver aqui. Você também. É ali embaixo, ó. As duas setinhas aqui. As setinhas aqui do lado. É. Também. Isso. Pronto. Então, assim, a gente vai agora Quem foi que brincar de descobrir qual é a fake news, quais são as fake news e quais são as verdadeiras, né? Quem foi que escreveu essa notícia? A gente. Oh, vocês querem ler? A velocidade do seu crítico. Estudos matemáticos mostram que a propagação Estudos matemáticos mostram que a propagação de vírus segue um padrão de crescimento exponencial nos estágios iniciais do surto. Segundo especialistas em epidemiologia, cada pessoa infectada pode transmitir a doença para mais de um ou outro, fazendo com que o número de casos aumente rapidamente. Modelos matemáticos baseados nessas funções são amplamente utilizados para prever a evolução de epidemias e orientar estratégias de contenção, como o distanciamento social e vacinação. Essa notícia é uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa? Verdadeira. Verdadeira, vocês aqui. Verdadeira, vocês aqui. Verdadeira. E aí? É uma verdade. Tudo bem. Próximo. Grupo 1. Quem é o G1? Não, quem fez essa? Eu acho que não está na ordem. Pronto, grupo 5, vai. Ah, G1 é o portal. Vai, vocês podem ler? Vocês podem ler? Especialistas afirmam que a utilização excessiva de álcool 70% pode causar câncer. A utilização do álcool 70% vem sendo amplamente incentivada para combater o Covid-19. Estudos mais recentes realizados pelo Instituto VDMC mostram que, apesar da efetividade do composto na eliminação dos vírus, também pode danificar as células da pele, causando assim anomalias genéticas, tais como câncer de pele, efeito parecido com o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. O mesmo instituto aconselha o uso de cloroquina para o combate preventivo contra o Covid-19. Então, gente, E aí, essa né? notícia. Pois é verdade. Claramente tem G1. Cloroquina, mas isso aí é coisa do demônio. Mas tem G1, professor. Ah, foi, o grupo da tarde. Então, gente, é verdade ou fake? É
Mas é fotidão. A fonte ali embaixo, ó. Grupo de WhatsApp. Essa cloroquina aqui não dá Sim, certo. mas quem tá nesse grupo pode ser um médico. Sim, mas aí assim, dá pra se passar por verdade, dá. Não, só fico assim porque não existe mais álcool 70% para vender facilmente. Por que será? Aí eu não sei o que acontece nisso. Já vem a teoria da conspiração. Dá pra sair puxando. Né? Falou de cloroquina, a gente já sabe. Quem é a OMS aqui? O OMS reconhece nova pandemia causada pelo coronavírus. O uso de EPIs como máscaras e álcool gel 70% contribui para a diminuição exponencial de pessoas infectadas. No Brasil, foram adotadas medidas como implementação de quarentenas para evitar o contato de pessoas e a proliferação do vírus. Agora, é possível encontrar totens com álcool em gel disponíveis em diversos estabelecimentos para que as pessoas que precisam sair de casa possam utilizá-los para poder se proteger. E aí, pessoal, é verdade ou mentira? É verdade. E aí, Bruce, é verdade? Sim. E a última notícia? Quem aqui tá bebendo álcool? Beber álcool em gel diminui a transmissão do coronavírus numa taxa de 500% com base na OMS. OMS, relatos de estudantes da UFC apontam que beber 2 litros de álcool por dia é suficiente para exalar álcool pelos poros do corpo, consequentemente se tornando um cura ambulante para o Covid-19. Cada pessoa tem o poder de curar até 5 pessoas. Então beba álcool gel, salve vidas. Este herói salvou 50 pessoas sozinho. Gente, eu acho legal porque, assim, o texto, esse texto completo, a gente vai nessa parte com ele, nem sempre dá para escrever ele com uma função só. Tipo assim, claramente, nós temos uma função denotativa aí que é para transmitir, informar, né? Traz certos dados, mas você percebe que ele apela com a parte emotiva, né? Ele mexe com você, porque assim, cada pessoa tem um poder de curar até 5 pessoas. Exclamação, exclamação, exclamação. Beba álcool em gel e salve vidas. Assim, ele apela para você, ele apela para o leitor salvar vidas. Então ele já vai mais por essa parte emotiva do texto, de mexer com a emoção do leitor. E isso aí também ajuda até a mesclar um pouco a mentira, a fake news do texto. Porque como ele está falando com o seu emotivo, você meio que reconhece aquela possivelmente como verdade. Porque lá no seu ponto você quer curar as pessoas, você quer que isso acabe. Então você meio que toma isso como uma verdade. E acaba ficando melhor. Então, tipo assim, uma mentira, a relação emocional é sempre uma boa. E quem é que iria fazer uma notícia em falsa para salvar pessoas? Ah, não é não. Tem tanta gente boa intencionada no mundo. Eu ia salvar ninguém ia se matar. Tanta gente boa no mundo. Tanta gente boa. De boa vontade, não faz cheio. Ou seja, e essa foi a nossa aula.